Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer uma análise detalhada de um lugar que muitos em Hong Kong conhecem de vista, se calhar, mas não tanto pela sua história. A ilha de Ma Wan. Exato. É famosa pela ponte, a ponte de Tsing Ma, claro, que passa por cima, Imponente, sim. ou talvez pelo parque temático. Mas, bem, Ma Wan esconde uma profundidade histórica surpreendente, com vestígios que, pelos vistos, recuam 4.000 anos. 4.000 anos, precisamente, é muito tempo. Temos connosco um conjunto de fontes muito interessantes, incluindo um relatório bem detalhado, que nos vai guiar por estas histórias, muitas delas esquecidas. A nossa missão aqui é, pronto, desvendar estas camadas do passado de Ma Wan, desde os habitantes pré-históricos até aos dilemas mais recentes, e encontrar aqueles locais, as tais joias escondidas, onde estas histórias ainda respiram. É uma viagem fascinante que vamos fazer. Preparem-se para saltar no tempo, desde rituais neolíticos a debates bem atuais sobre progresso, memória, enfim. Vamos lá explorar isto. Talvez o ponto mais inesperado para começar seja mesmo uma descoberta arqueológica. Em Tang Wan Sai North. Ah, sim. O sítio de Tang Wan Sai North. Incrivelmente, este sítio foi nomeado uma das 10 novas descobertas arqueológicas mais importantes da China, em 97, e depois uma das 100 maiores descobertas arqueológicas da China no século XXI, em 2001. É verdade. É o único local em Hong Kong com as duas distinções. Pensem bem nisto. É um feito notável, sem dúvida. E tudo isto surgiu de uma escavação de salvamento feita um bocado à pressa antes de construírem prédios. Exatamente. Muitas vezes as grandes descobertas acontecem assim, quase por acaso, ou por necessidade de última hora. E o centro desta descoberta é de facto um esqueleto. Um esqueleto? Sim, classificado como sepultura C7. Pertencia a uma mulher com cerca de 40 anos. E o mais impressionante é o crânio. É o mais completo encontrado em Hong Kong até hoje. A sério? O mais completo? Sim. E isto é extraordinário porque, bem, o solo de Hong Kong é úmido, é ácido, normalmente a matéria orgânica desintegra-se muito depressa. Pois, não se preserva bem. Nada bem. Mas aqui parece que houve uma camada protetora de substâncias alcalinas no solo. Foi um acaso geoquímico, basicamente. Que sorte! Uma sorte imensa. Deu-nos muito mais do que apenas artefactos. Deu-nos dados físicos, concretos, sobre as pessoas que viviam ali há milénios. Então, espera lá. Esse crânio revelou algo ainda mais invulgar, não foi? Uma prática extração dentária. É isso. Exatamente. Extração dentária. Faltavam-lhe 2 dentes incisivos superiores. Ok. Parece que foram removidos quando ela era jovem, talvez com 16, 17 anos. Precisamente. O que é que isso nos diz? Quer dizer, parece bastante drástico, não? Olhando com os olhos de hoje, sim, parece. Mas a teoria mais aceita é que estaria ligada a rituais. Rituais de passagem para a idade adulta. Ah, ok. É. Rituais. Sim. Encontraram-se práticas semelhantes noutros locais neolíticos ali na região, como em Foshan-Heteng. Portanto, isto sugere que há 4.000 anos podia haver uma identidade cultural, ou pelo menos práticas rituais partilhadas, que ligavam as comunidades do delta do Rio das Pérolas. Interessante. Não era só uma coisa isolada. Não. Fazia parte de um contexto cultural mais amplo, de uma forma de marcar etapas da vida, provavelmente. E havia mais alguma coisa no enterro? Objetos, adornos? Sim, e bastante significativos. Ela usava um joé de pedra, que é uma espécie de ornamento de orelha, tipo um anel aberto, Ok. na orelha esquerda. E, curiosamente, tinha um joé mais pequeno dentro da boca. Dentro da boca. Sim, o uso de jade ou pedras parecidas em funerais é um indicador forte de crenças espirituais, de estatuto social, naquela época e naquela região. Sugere rituais complexos à volta da morte. E para quem visita Ma Wan hoje, como é que esta história de 4.000 anos se torna palpável? Onde é que está a tal joia escondida? Bem, a ligação mais direta é o centro do património do Parque de Ma Wan. Fica no edifício que também tem história, a antiga Fong Yuan Study Hall, de que falaremos mais à frente. Certo. E lá pode ver-se uma réplica do crânio e uma reconstrução facial, uma reconstrução forense da mulher de Ma Wan. Ah, que giro! Dá para ver como ela seria. Exatamente. Baseada nas medições do crânio longo, estreito, nariz largo, altura estimada de 1,60 m, permite-nos olhar, entre aspas, cara a cara com alguém daquele passado tão distante. É uma ligação, acho eu, muito poderosa.
É mesmo, fascinante. Agora, vamos dar um salto enorme no tempo. Um salto para um período bem mais documentado, mas também cheio de tensões. A dinastia Qing e a questão do ópio. O século XIX. Pois, nos anos 1860, 1870, o governo Qing estava, pronto, a tentar controlar o contrabando de ópio e a aumentar as receitas fiscais. Uma luta constante. E para isso estabeleceram postos alfandegários em sítios estratégicos, perto de Hong Kong, incluindo Maoan. Estes postos depois agruparam-se na famosa Alfândega de Kowloon. Kowloon Customs, sim. Foi um esforço claro do governo Qing para afirmar a sua soberania tanto administrativa como económica, numa zona de fronteira que estava a ficar cada vez mais porosa. Especialmente depois de cederem a ponta da península de Kowloon aos britânicos. Exatamente. E Maoan, controlando aquele estreito canal, era um ponto de fiscalização crucial para o comércio entre o interior e Hong Kong. Mas há uma história curiosa em 1897, um pequeno conflito local que deixou uma marca física, literalmente. Os Qing queriam construir novas instalações, mas precisavam de terra. Terra dos aldeões. E eles resistiram. Um clássico, não é? O poder central contra a comunidade local acontece em todo lado. E o resultado foi um acordo muito peculiar. Sim, para resolver o impasse sobre uma estrada de acesso, chegaram a um acordo caricato. A largura da estrada ficava limitada a 7 pés ingleses. 7 pés. Isso dá o quê? Uns 2 metros e pouco? Cerca de 2,1 metros, sim. E para que não houvesse dúvidas, gravaram o acordo numa lápide de pedra. A sério. 7 pés gravada em pedra. Parece quase uma medida defensiva dos aldeões, tipo, daqui não passam. Pode bem ter sido. E essa lápide ainda existe. Sim, essa e outra com a inscrição Kowloon Customs. São as joias escondidas aqui. Podem ser vistas. Que incrível! São um testemunho físico mesmo notável desse microconflito. Mas o mais fascinante é a ironia da história, não é? Totalmente. Porque todo este esforço de afirmação Qing foi, ultrapassado quase de imediato. O ano depois, em 1898, os britânicos arrendam os novos territórios. E a fronteira efetiva muda para norte. A alfândega de Kowloon, em Maoan, torna-se completamente obsoleta. Fechou pouco depois. Que reviravolta. Portanto, essas pequenas lápides acabaram por ser monumentos involuntários a uma soberania que estava a desaparecer rapidamente naquela zona. Exatamente. Um pormenor pequeno, mas que encapsula mudanças geopolíticas enormes. Um símbolo físico do recuo do poder imperial. Vamos agora focar-nos na vida da comunidade que realmente vivia em Maoan, especialmente a comunidade pescatória Tanka. Sim, os Tanka são fundamentais na história de Maoan, tradicionalmente ligados ao mar, aos barcos, à costa. E o coração espiritual dessa comunidade era, e de certa forma ainda é, o templo Tin Hau, Tien Ho Kumyo, construído em 1857 na dinastia Qing. O templo mais antigo da ilha. Dedicado a Tin Hau, a deusa protetora dos pescadores. Hoje é um edifício histórico classificado grau 3 desde 2010. E era mais do que um local de culto. As fontes dizem que a sua localização também o ligava aos esforços da alfândega contra o contrabando, como falamos. Ah, tinha essa dupla função então? Sim. Mas no dia-a-dia a sua função mais marcante para além da religiosa era ligada ao sustento, à economia local, a grande praça em frente ao templo. Sim. Era onde os aldeões secavam pasta de camarão, chá-gau, uma atividade económica vital para eles. Pasta de camarão. Consigo imaginar o cheiro, forte de salgado. Exatamente. Imagina essa cena. O cheiro da pasta a secar ao sol, a grisa do mar, talvez o fumo do incenso do templo, devia ser uma assinatura sensorial única de Maoan. Uma memória muito forte. Uma imagem muito vívida, sim. Mas essa ligação entre o templo, a comunidade, o seu modo de vida, isso foi muito alterado, certo? Com a modernização. Infelizmente, sim. A construção das novas infraestruturas, a ponte, tudo isso, levou à demolição das casas tradicionais sob estacas, as palafitas. As casas foram abaixo. Sim. O templo em si foi salvo, foi preservado, mas foi realocado. Mudaram de sítio, afastado da nova zona residencial e turística. Ah, então não está no local original. Não exatamente no centro da vida como estava antes. Essa mudança física quebrou a ligação orgânica que existia entre o templo, a antiga aldeia e a própria área de secagem. E o que é que há agora onde se secava a pasta de camarão? Hoje é uma área de descanso. Tem bancos, vista para o mar. A memória sensorial, o cheiro
Isso desapareceu. Que pena. Então, as joias escondidas aqui são o próprio Templo Tin Hau, mesmo que num contexto diferente? Sim, vale a pena visitar pela história e arquitetura. E talvez algo mais que ainda invoque essa vida ligada ao mar? Talvez a zona do antigo cais de Mauan, o Old Mauan Pier. Ainda não foi modernizado, não foi renovado. Ah, ainda está como era. Relativamente. E continua a ser um ponto de encontro para pescadores locais e amadores, e oferece vistas espetaculares das pontes gigantes da Tsingma e da Cap Shui Mun, que agora dominam tudo. É um sítio onde o antigo uso do mar e a engenharia moderna coexistem de forma muito dramática visualmente. Interessante essa justaposição. Mudando de cenário. Educação. Na aldeia de Tin Liu, encontramos a Fongyuan Study Hall, Fongyuan Shusha. Ah, escola antiga! Exato, um testemunho da educação rural em Maoan. Foi reconstruída nos anos 1920-30 a partir de uma estrutura mais antiga. Funcionou como escola primária. E felizmente foi recuperada. Sim, foi revitalizada em 2008 e classificada como edifício histórico de grau 3 em 2010. E era conhecida localmente como uma Bukbukdzai. Bukbukdzai. Adoro esse nome. O que é que significa? É um termo cantonês coloquial fantástico para as antigas escolas privadas, as salas de tutoria, as sajuk. A origem do nome é onomatopeica. Refere-se ao som buck-buck. O som buck-buck. Sim, que os professores supostamente faziam, talvez batendo com um leque ou uma régua, na mesa para manter a atenção, a disciplina dos alunos. Que giro! Retrata logo um ambiente, não é? Ensino mais simples, mais rigoroso. Exatamente. E o esforço das crianças do campo para aprenderem, numa altura em que a educação não era universal. E o interessante é que este espaço, dedicado ao saber, teve uma continuidade. Invulgar, certo? Uma parte foi transformada. Precisamente. Uma secção mais tardia da escola Asiufongyeon, de 1956, foi convertida no Centro do Património do Parque de Maoan. Ah, O mesmo sítio onde está a réplica do crânio pré-histórico de que falamos no início. exatamente. É uma transição fascinante. Passou de ensinar clássicos confucianos e literacia básica a expor as raízes mais profundas da presença humana na ilha, incluindo achados das dinastias Tang e Qing, que também lá estão. Portanto, não foi uma ruptura, foi uma evolução do propósito cultural daquele espaço. Uma herança que continua, de outra forma. Então, visitar a Fongyuan Study Hall, a nossa joia escondida aqui, permite-nos contactar com duas camadas de história ao mesmo tempo. A da educação rural do século XX e as origens humanas de há 4.000 anos. É uma sobreposição notável de tempos históricos num único local. Muito interessante. Chegamos agora ao momento de transformação mais radical e recente na história de Maoan. A construção da Ponte de Tsingma, nos anos 90. O ponto de viragem. Claramente, a decisão de fazer passar por ali a ligação ao novo aeroporto mudou tudo. Levou à relocalização completa dos habitantes da antiga aldeia pescatória. Sim, entre 2013 e 2005, mais ou menos. Foram todos para a nova área residencial planeada Park Island, Poly One. E a consequência? A antiga aldeia ficou abandonada, Sim, cercada com arame farpado até. sim. E até o tradicional ferry para Shamtang foi cancelado. Uma comunidade que era vibrante entrou em declínio físico quase da noite para o dia. É um daqueles paradoxos do desenvolvimento, não é? A ponte que ligou Maoan ao mundo, na prática, desenraizou a sua comunidade histórica. Foi preciso esperar até muito recentemente, a partir de 2021, para a área da antiga aldeia começar a ser revitalizada, com o projeto Maoan 1868. Maoan 1868. Sim, parte da fase 2 do Parque de Maguan e a intervenção mais visível, aquela que ficou logo famosa nas redes sociais, foi pintar as fachadas das casas abandonadas com cores muito vibrantes. As casas arco-íris. São umas casas arco-íris? Já vi fotos, são muito coloridas. Extremamente. A ideia era criar uma paisagem visualmente apelativa, tipo postal. Faz lembrar sítios como Cinque Terre, em Itália. Para atrair visitantes, para tirar fotografias, o chamado Daca. Para o Instagram, basicamente. Basicamente. O projeto também inclui outras coisas. Uma quinta urbana, campismo, planeiam restaurantes e grandes murais sobre a história local. Bem, cores vibrantes, murais históricos.
À primeira vista parece positivo, mas esta abordagem gerou controvérsia, não foi? Gerou, sim, surgiram críticas importantes. Que tipo de críticas? Argumenta-se que, ok, talvez as casas individuais não tivessem um valor patrimonial excepcional por si só, mas o que se perdeu foi algo mais intangível. A atmosfera do conjunto da aldeia. O tecido da vida comunitária que ali existiu durante gerações. Percebo. A alma do lugar. Exato. Os críticos falam numa substituição estética. Apagam-se as marcas do tempo, a pátina da história vivida e substitui-se por uma imagem colorida, internacionalizada, quase genérica. E qual é o risco disso? O risco é transformar o local num cenário bonito, mas superficial. Um parque temático que, na verdade, mascara a história complexa e, por vezes, dolorosa do deslocamento da comunidade original. É uma tensão complicada. Então, a joia escondida aqui são as próprias casas arco-íris, mas com um convite a olhar para além das cores. Exatamente. A área de Mauan, 1868, é em si um sítio fascinante para visitar, claro. Mas é também um estudo de caso vivo sobre modernização, memória, turismo. Como se embala a história para consumo. Precisamente. É um convite a pensar sobre como as histórias são contadas, como a memória é preservada ou substituída e quais são as implicações éticas. Ao admirar a beleza visual, é fundamental lembrar a história da comunidade que teve de sair para que aquele cenário pudesse existir hoje. É um lugar que te condensa essa tensão entre o apelo do presente e o peso do passado. Sem dúvida. Bem, fizemos uma viagem incrível por Mauan, 4 milénios, desde rituais neolíticos com extração de dentes, Fascinante. passando pela Alfândega King e a sua lápide de 7 pés, Caricato mesmo. pela vida pescatória Tanka, o templo Tin Hau, o cheiro a pasta de camarão que já não existe, Tantas camadas. pelas aulas na Buk Buk Zai, até chegarmos às controversas, mas fotogénicas casas arco-íris. Mauan emerge de facto como um espelho da própria história de Hong Kong, não acha? Sim, parece que sim. Um lugar de fronteiras físicas, culturais, De fé, de trabalho, de educação, de mudança. de migração, deslocamento. E dessa eterna negociação entre desenvolvimento e preservação. Exatamente. E o ponto crucial que as fontes levantam é este confronto. A estética que atrai, as cores, e o risco de se apagar a memória autêntica. O desafio é não deixar que o brilho superficial ofusque as histórias mais complexas, incluindo as de perda de disrupção comunitária. Talvez a experiência mais rica de Mauan venha precisamente daí, dessa capacidade de vermos as camadas sobrepostas. Concordo. Admirar a engenharia da ponte moderna e, ao mesmo tempo, procurar a pequena lápide da alfândega, tirar a foto perfeita nas casas coloridas, mas dedicar um pensamento à comunidade que ali viveu. E maravilhar-se com a pré-história no museu, e imaginar o cheiro a mar e a pasta de camarão que pairava junto ao templo. Ver o presente em diálogo constante com os seus passados, os visíveis e os invisíveis. É isso que transforma Mauan numa ilha de memória, mesmo estando ligada por pontes ao futuro. Uma bela forma de o dizer. Queríamos agradecer às fontes que tornaram possível esta exploração aprofundada da história rica e multifacetada de Mauan. E talvez deixar uma reflexão final, algo que parte do que discutimos, mas aponta para o futuro. Força! Como é que um lugar com uma história tão densa como Mauan pode continuar a contá-la de forma autêntica? Especialmente quando o próprio ato de a tornar atraente para visitantes a transforma inevitavelmente. É uma boa pergunta. E que responsabilidade temos, enquanto visitantes, de procurar ativamente as histórias que não estão na superfície, aquelas que se escondem por detrás da fachada mais óbvia ou colorida? É uma questão sobre o futuro do turismo, sobre o respeito pela memória dos lugares e sobre a tarefa difícil de preservar não só as pedras, mas também a alma de uma comunidade. Algo para pensarmos. Fica a reflexão. Muito obrigada pela conversa. Obrigado eu.